Olá. Bem, a gente disse que a gente ia falar de todos os animais do zodíaco chinês, não é? Então, agora, nesse vídeo aqui, chegou a hora da gente falar do rato. Pois é. A gente já falou do dragão, a gente já falou do tigre, da serpente, do cachorro, já falamos do porco ou do javali, né? Tem gente que não gosta de se identificar com o porco, né? Então a gente fala javali, mas na verdade é javali mesmo, né? Mas no Ocidente ficou conhecido como porco, mas é javali. Agora chegou a hora da gente falar do rato. Você sabe que quem escolhe o animal que a gente vai falar, ou do signo animal que a gente vai falar, né, são vocês. A gente faz uma eleição, né, a gente fez uma eleição honesta, sem aquelas urnas eletrônicas do careca, né. Então, você pode confiar no resultado, né? Aqui o resultado não é manipulado. O mais votado ganha a eleição. Eu sou careca, mas não sou canalha, né? Não sou safado. Eu não sou juiz, eu não sou ministro, portanto aqui a gente segue a lei. O mais votado ganha, essa é a lei. O rato foi o mais votado, então vamos falar do rato. E se você já quiser saber, o macaco deve ser o próximo, ele está sendo bem votado. Mas vamos lá. O rato, ele é o primeiro animal do ciclo de 12 anos do zodíaco chinês. Na história da origem do zodíaco, né, o rato ganhou uma corrida e por isso ele se tornou o primeiro animal do zodíaco, né? O rato é o primeiro animal do ciclo. Ele inicia o ciclo de 12 animais ou o ciclo de 12 anos, né? Tudo começa com o rato. Conta a lenda, né? A história, né? Conta a lenda que o imperador de Jade, que foi designado pelo mestre divino, né, pelo grande criador do céu e da terra, para ser o seu sucessor, ou representante, melhor dizendo, aqui na terra. Então o imperador de Jade era o representante do mestre divino na terra. Então o imperador de Jade resolveu fazer uma corrida para escolher os 12 animais e a sua posição no zodíaco chinês. A corrida, o trajeto da corrida, né, tinha que atravessar um rio celeste. Né? O rio era um pouco fundo, né, para o rato, e ele ficou com medo de se afogar. Então, ele convenceu o boi, ou o búfalo, né, a levar ele nas costas durante a travessia. E que, enquanto o búfalo, o boi, né, estivesse se preocupando com o caminho, olhando atentamente o caminho para não se perder, nem correr nenhum risco, o rato ia ficar monitorando os outros animais. Esse foi o acordo, né, que o rato fez com o boi, com o búfalo. E assim foi. Mas quando o boi se aproximou da linha de chegada, o rato pulou na frente, né, pulou das costas dele, pulou na frente, que estava, né, ali, ele estava descansado, não estava andando. Depois da corrida toda, o rato estava descansado, ele pulou na frente e chegou em primeiro lugar, roubando a posição do búfalo. O boi, nunca suspeitou do rato, que tinha um olhar gentil, um olhar amistoso. Bem, isso é uma lenda antiga na China, né? Todo mundo conhece essa lenda de como o rato conseguiu chegar em primeiro lugar. Mas vamos lá. O fato é que o rato inicia a contagem, ok? Inicia o ciclo. Como a contagem é cíclica, né? Então, embora ele seja o primeiro, mas como é cíclico, né? O rato vem logo depois do porco, que o porco encerra o ciclo anterior, e vem antes do boi, do búfalo, né? Que ele estava em cima, pulou, ganhou a corrida. Tem gente que chama de touro, né? Mas não é touro, gente. Na verdade é búfalo. Mas a gente aqui chama de boi, aqui no Ocidente chama de boi. As pessoas confundem um pouco, fazem uma confusão com o zodíaco ocidental, né? E como tem touro, então eles... Mas não é búfalo, ok? Enfim, os anos mais recentes do rato foram 2020, depois 12 anos antes, 2008, 12 anos antes, 1996... 1984, 1972, 1960, 1948
E aí vai, né? E o próximo ano do rato vai ser em 2032. Então, em 2032, nós vamos entrar no ano do rato de água Yang. O rato está associado ao ramo terrestre Zi. Olha só, na China, a contagem do tempo não é como aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, a gente considera o tempo como uma estrutura linear, não é? Passado, presente, futuro, uma estrutura linear. Mas na China é diferente. Eles consideram o tempo como uma estrutura cíclica, não linear. Então as energias se repetem depois de um tempo. Claro, elas se repetem em um mundo diferente, mas as energias se repetem. As pessoas confundem muito isso, mas isso não é difícil de entender. As energias, o Qi, ele é cíclico. Okay? Depois de um período, as energias se repetem em uma realidade diferente. Claro, mas elas se repetem. Confúcio, o grande sábio chinês, ele já dizia: quer conhecer o futuro? Estuda o passado. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existem energias celestes, Qi celeste, né, que a gente chama de troncos celestes. Essas energias estão associadas aos 5 elementos, terra, fogo, metal, madeira e água. E elas podem se apresentar em 2 polaridades, uma polaridade Yin e uma polaridade Yang. Então a gente vai ter água Yang, água Yin, madeira Yang, madeira Yin, terra Yin e assim vai, né? Acontece que também existem as energias terrestres, que a gente chama de ramos terrestres. Esses ramos terrestres são os 12, são 12, não são 10 como os troncos celestes, são 12 ramos terrestres e 10 troncos celestes, isso mesmo. As energias terrestres, os ramos terrestres, são os 12 animais que a gente chama, né? Eles são apresentados como os 12 animais do zodíaco chinês. Então você tem o ano do dragão, depois vem o ano da serpente, depois o ano do cavalo e assim por diante. Nós agora estamos no ano do dragão de madeira Yang, porque a energia do céu, o tronco celeste é madeira Yang, mas a energia da terra, o ramo terrestre, é dragão. Nós estamos no ano de 2024, portanto estamos no ano do dragão de madeira Yang. Ano que vem, 2025, nós entraremos no ano da serpente de madeira Yin. E assim é a contagem. Voltando aqui para o nosso amigo rato. O rato está associado ao ramo terrestre Zi, que a gente entende como sendo rato. Pronto. A gente falou isso só para você entender um pouquinho dos ciclos de tempo, né, como isso funciona. Se você quiser se aprofundar aqui nesse assunto, aqui mesmo no nosso canal, existem outros vídeos que a gente explica aí todo esse funcionamento do tempo, da astrologia. A gente explica isso direitinho. Agora então vamos ver as particularidades do rato. Vamos voltar para o rato, que é isso que você quer saber. Os ratos são pessoas alegres, sociáveis, né, tenazes, também são firmes, né, e que prosperam, geralmente gostam de fazer parte de um grupo. Eles são muito sociáveis, né? Esse signo é muito intuitivo e é versátil e muito inteligente. O rato valoriza a segurança em todas as áreas da vida, né? E que às vezes pode essa quase que obsessão por segurança pode afetar as suas escolhas no campo do amor, dos relacionamentos, por exemplo, e da carreira também, né? Na astrologia chinesa, né, no Bazi, né, as pessoas nascidas nos anos do rato são bem comportadas e têm personalidades divertidas, mas estranhas também. Eles espalham energia e uma soberba na vida e fazem com que eles se esforçam para ganhar a aprovação dos outros, mesmo quando eles estão errados, eles se esforçam para ter a aprovação alheia dos outros, né? As personalidades dos ratos também tendem a transparecer um senso de mistério.
Né? O que quer dizer isso? Né? Eles armazenam alguns segredos enquanto observam os outros. Eles são muito perspicazes. E na medida em que eles vão fazendo isso, eles vão se ajustando, ou melhor, eles ajustam o comportamento de forma a se encaixarem melhor socialmente naquela situação. Então eles vão observando muito e mudam o comportamento deles para se encaixarem melhor numa situação. É aquele comportamento estratégico. É um mistério, porque, na verdade, ele se comporta conforme a necessidade. Ele não costuma ser egoísta. Eles são bons jogadores de equipe, mas eles gostam de chegar em primeiro. Ratos são inteligentes, são pensadores rápidos, muito rápidos. O raciocínio de um rato é muito rápido. Geralmente são bem-sucedidos. Eles ficam satisfeitos com uma vida tranquila e pacífica, mas eles não são assim extremamente ambiciosos. Não, não é verdade, não gostam, não são. Mas, às vezes, eles gostam de chegar em primeiro. Né? Ratos gostam e se dão bem em grupo, né? E podem se sentir eventualmente solitários quando eles estão sozinhos. Tá? Eles não lidam bem com essa situação. Eles são amigáveis e fáceis de fazer amigos, né? Mas eles têm uma ligeira inclinação para os segredos, né? Aquele mistério que a gente estava falando. Né? Uma certa introspecção. Em geral, os ratos são vigilantes e muito observadores, como a gente já falou. Né? Eles são observadores afiados, perspicazes, eles pegam as pequenas nuances. Né? Eles estão sempre à procura de uma oportunidade qualquer que pode não ser facilmente visível pelas outras pessoas. Eles são muito observadores, eles estão sempre atentos e são muito espertos. Mas olha só, eles também são naturalmente cautelosos, apesar disso tudo. Eles se movem em direção a um objetivo que interessa a eles, né? Mas os ratos, eles estão sempre prontos para se retirar em qualquer sinal de perigo. Eles são muito cautelosos, eles gostam de segurança. O rato é pequeno, não é? A força dele está na astúcia e na habilidade de correr riscos calculados. Ele não gosta de riscos, especialmente os exagerados. Isso é ótimo para o trabalho, isso faz do rato um ótimo candidato, ele é seguro para o sucesso, né? São sempre riscos calculados. Então isso é muito bom para ele no trabalho, por exemplo, né? Trabalho em equipe, por exemplo. Agora, por outro lado, ratos também podem ser tímidos, eventualmente, né? Eles são gentis, mas podem ser... Eles são gentis e, eventualmente, quando o interesse dele é muito grande, ele pode ser um pouco egoísta. Isso acontece quando o objetivo é muito importante para eles, ou quando eles se sentem inseguros. Ah, sim, isso também. Quando eles se sentem inseguros, aí sim, eles podem ser muito egoístas mesmo. Insegurança não é uma condição com a qual o rato se sente confortável. Ele fica amedrontado e acaba eventualmente sendo esperto e usando o boi para chegar em primeiro, por exemplo. Entendeu? As mulheres nascidas nos anos do rato são adaptáveis, otimistas, elas se dedicam grande parte do tempo ao seu ambiente, à sua casa. Essas mulheres gostam de que tudo esteja bem organizado em casa. Como esposas, né, mães, né, elas são altruístas, são doadoras altruístas na família, né? Elas se dedicam à família. Homens nascidos nos anos do rato são diligentes, muito positivos e acham difícil de tolerar uma pessoa que seja irresponsável ou preguiçosa, por exemplo. Rato não é preguiçoso, né? Então eles não suportam isso, né? Eles trabalham bem em equipe, só que eles querem que todo mundo trabalhe também. A maioria dos ratos machos, né? Os homens nascidos nos anos do rato, né? Eles podem se tornar eventualmente irritáveis, né? E até rudes, dependendo da situação, como isso.
está trabalhando em equipe e tem um cara lá preguiçoso, não trabalha, aí ele se irrita realmente. Tá? A gente pode encontrar 5 tipos de ratos, não é? São 5 elementos que fundamentam a metafísica chinesa: a terra, fogo, metal, madeira e água. Né? Então vamos ver como o rato, né, reage, como eles reagem aos 5 elementos, né? Como eles se interagem com os 5 elementos, com os 5 Qi celestes. Né? A teoria chinesa dos 5 elementos atribui um dos 5 elementos, metal, terra, fogo, metal, madeira e água, a cada ano, além dos zodíacos. Né? Portanto, ratos nascidos em anos diferentes vão ter personalidades diferentes. Então vamos começar pelo rato de metal. Ratos de metal são aqueles que foram nascidos em, ratos de metal, 1960, depois mais 60 anos, 2020. Então, ratos de metal são os nascidos em 1960 e 2020, isso mesmo. Ratos metálicos, né? Eles têm uma sede de conhecimento. Eles são vorazes para aprender um conhecimento novo. Tudo que é importante para eles, obviamente. Né? Não é qualquer coisa. Aquilo tem que ser importante para eles. Eles são capazes de se concentrar em um objetivo e podem ficar completamente absortos, né, nesse foco, né, nesse objetivo, né, e acabam experimentando. Eles podem eventualmente sofrer emocionalmente com isso. Né? Ou seja, sofrer nesse processo, sofre emocionalmente nesse processo, né, de concentração excessiva. Enquanto eles estão muito focados em alguma coisa, o resto, né, o resto da vida, o resto de tudo, né, pode ficar um pouco em segundo plano, né, ainda que de uma maneira discreta, né, ou até mesmo escondida. Lembra, os ratos são misteriosos, né, então eles eles gostam de se esconder um pouco o que eles estão pensando. Depois, ratos metálicos, ratos de água. São os nascidos em 1972 e os que vão nascer ainda, 72 mais 60, 2032. Ratos de água são autoritários, mas são ágeis, muito estratégicos. Por isso que eles são autoritários. Esse grupo é inteligente também. Não todos os ratos são inteligentes, esse é um pouco mais. Mas também é cauteloso. Eles preferem navegar com a corrente. Olha só, rato, né? Eles preferem navegar com a corrente ao invés de ir contra a corrente. Existe aqui uma certa praticidade nesse rato. Né? Se todo mundo está fazendo, então eu não vou me opor, eu vou fazer também. Ratos de água têm essa característica. Água, madeira. Ratos de madeira são os nascidos 1924. 1924 mais 60, 1984. Então, os ratos nascidos em 1924 e 1984 são os ratos de madeira. O rato de madeira é um rato típico, né? Ele é confiável, é mais tradicional e conservador que os demais. Ele difere um pouco dos outros ratos. A vida profissional deles é um pouco mais complicada, um pouquinho mais difícil. Porque nem sempre ele segue a correnteza. Isso está errado. Mas todo mundo está fazendo, mas eu não faço. Eles trabalham duro, mas não são tão a favor da correnteza, como eu estava falando, né? Como os gatos de água, por exemplo. Né? Isso pode acabar dificultando um pouco a vida dele, né, de um rato de madeira. Mas esses valores fazem dele um ótimo marido, por exemplo, né, ou uma esposa. Né? E esses ratos de madeira têm mais chance de construir uma vida familiar mais harmoniosa. Característica boa, os ratos de madeira. Agora, madeira, fogo. Ratos de fogo aquele foi 1924, então agora 1936, mais 60, 1900. Então os ratos nascidos em 1936 e 1996, 60 anos depois, são ratos de fogo. Ratos de fogo são inteligentes também, muito capazes, isso faz deles grandes jogadores de equipe. Ratos de fogo são um pouco mais emocionais e muitas vezes carecem um pouco de disciplina. Esses ratos têm a tendência de viver numa senoide.
altos e baixos, né? Eles vão ter altos e baixos com mais frequência que os outros ratos. Tá? Fogo, terra. Agora ratos de terra. A gente falou 1936, então agora 1948 e 2008. São os nascidos em 1948 e 2008, são os ratos de terra. Ratos de terra são abençoados com um caráter estável. Nem todo rato tem isso. Eles costumam ter uma vida mais animada e mais feliz, até sem muita angústia. Eles também são mais adaptáveis do que os outros, eles são mais estáveis que os outros, né? Eles são mais seguros, eles não gostam de correr riscos. Esse, então, não tem jeito, né? Então, eles preferem acumular riqueza ao longo do tempo. Ratos de terra são confiáveis, como a gente já falou, né? São estáveis, né? Seguros, né? Mas às vezes são egoístas, como os outros, né? Por causa disso, né? Eles se seguram mais, então, não. Ele vem na frente. Essa é uma característica dos ratos, inclusive, né? Eles precisam equilibrar isso um pouco com os outros animais do mapa deles para diminuir um pouco isso, né? Quando a gente estuda a astrologia chinesa, a gente estuda, aqui no Ocidente, né? A gente está habituado a falar do animal do ano, mas a rigor a gente possui 4 animais no estudo astrológico chinês oriental, né? Tem gente por aí, né, falando em ascendente no zodíaco chinês. Isso é um desconhecimento de causa absoluto. Não existe nada disso. Eu estudo astrologia chinesa e bati há mais de 30 anos, gente. Não existe nada disso. Não existe nenhum ascendente na astrologia oriental. Isso é mais uma invencionice dos curiosos que não sabem calcular os pilares de uma pessoa, né? Presta atenção, eu vou explicar isso melhor, inclusive. O nome astrologia chinesa, em chinês, em mandarim, é Bazi, que significa 8 caracteres. Ba, 8, Zi, caracteres, né, nesse contexto. Aqui no Ocidente, o Bazi ficou conhecido como 4 pilares do destino. 8 caracteres, 4 pilares do destino. O que isso quer dizer? Não entendi. Muito bem. Por que isso? Eu vou explicar isso melhor. Olha só, Bazi, 8 caracteres. Por que são 8? O Qi celeste colabora com 4 caracteres. Ou seja, tem um Qi celeste para o ano, um Qi celeste para o mês, um Qi celeste para o dia de nascimento e um Qi celeste para a hora de nascimento. 4 caracteres oriundos do céu. Ok? Então, até agora a gente tem 4 caracteres. Mas acontece que o Qi terrestre também contribui com outros 4 caracteres. Um para o ano, um para o mês, um para o dia e um para a hora. Então a gente tem 8 caracteres, porque no ano a gente tem um caractere correspondente ao Qi celeste e um caractere correspondente ao Qi terrestre. Isso forma um pilar. A mesma coisa no mês, um caractere correspondente ao Qi celeste e um caractere correspondente ao Qi terrestre. Esse é o segundo pilar. Depois tem o pilar do dia, também com 2 caracteres, um celeste e um terrestre. E por fim, o pilar da hora, a mesma coisa. Um caractere celeste e um caractere terrestre. 8 caracteres, 4 pilares. Acontece que, apesar de você provavelmente não saber ou não conhecer, na verdade, não é. Isso é normal, tá? A forma com que a astrologia foi traduzida e importada do Oriente é essa. Então a gente sempre fica fixado no animal do ano. Só que o animal do ano não é o principal do seu mapa astrológico. O principal animal do seu mapa astrológico é o dia, o seu animal do dia. Aqui no nosso canal tem alguns vídeos que a gente explica muito bem isso. Mas agora vamos voltar para o rato. Vamos ver como esses ratos se comportam nos relacionamentos. Vamos ver como eles se comportam nas questões do coração. Nas questões sobre o amor, os ratos são gentis, intuitivos. Quando se trata de amor, eles tendem a ser francos também.
Eles são parceiros ansiosos, eles não gostam de correr risco, né? Mas no amor a gente tem que correr algum risco, né? No amor a gente acaba se expondo, né, ocasionalmente, né? A gente corre algum risco, né? Risco de não ser correspondido, por exemplo, né? Nem que seja isso. Ratos são muito atentos, como a gente vem falando, né? Eles são muito atentos, especialmente com o objeto do desejo deles. Vamos colocar dessa maneira. Eles se preocupam em conhecer bem a pessoa que eles estão interessados, né? Uma boa parceria para o rato é o dragão. Nós estamos no ano do dragão. Rato e dragão podem parecer né, diametralmente opostos, mas eles formam uma dupla muito boa. O rato vira um cavalo de trabalho cuidadoso, enquanto o dragão um líder que vai saber apoiar o seu parceiro. Esses dois acabam se complementando um com o outro, mas muito bem. É curioso mesmo, né? Mas a tendência é que eles desenvolvam uma relação próspera. O dragão vai tomar as rédeas da relação, com certeza, né? E tomar as grandes decisões da relação, né? E se preocupar com o macro, né? Mas vai ser a organização e o trabalho árduo, afinco né? com afinco do rato, né? E a preocupação do rato com o micro, que vai fazer essa relação entre os dois funcionar bem. O rato é mais atencioso com as questões menores e o dragão vai se impor nas outras questões, nas questões maiores, né? O rato se sente seguro ao lado do dragão, né? Então ele trabalha tranquilo nas questões do relacionamento e no trabalho também. O rato se sente seguro e isso deixa ele tranquilo para qualquer questão. O dragão protege, o dragão é energético, é ousado, o rato é astuto, habilidoso, sociável. Esse casamento tem futuro. O rato tem isso também, né? O rato vai quase adorar, endeusar o companheiro dragão. O rato vai ter o dragão assim como um herói. Nós estamos no ano do dragão. É um ótimo ano para o rato. Grandes oportunidades, tem que ficar atento. Mas rato fica atento. Tem que ficar atento, tem muita oportunidade para o rato esse ano. Trabalho e amor. Se você está solteira ou solteiro, esse é um bom ano. Uma outra parceria boa para o rato, macaco. Essa é uma relação baseada na admiração mútua e um desejo pelo mesmo tipo de estilo de vida. O macaco não vai proteger o rato, nem o rato vai proteger o macaco, então isso não está em jogo. Eles têm o mesmo objetivo na vida. Ambos os signos têm uma inteligência muito rápida, os dois são muito inteligentes, então eles se afinam com mais facilidade. Além disso, o rato, ele aprecia a mente lógica, o macaco é muito lógico, né? O rato aprecia a mente lógica do macaco, e o rato acaba sendo, por outro lado, né, uma inspiração para o macaco. Mais ou menos isso, né? Olha, é uma relação mais equilibrada, com um confiando e ajudando o outro. Ninguém aqui é herói de ninguém. É uma parceria mais equilibrada. Ok, tem outra? Não, essas são as melhores mesmo. E o relacionamento ruim pro rato, né? Aí é de cara é o cavalo, né? Rato e cavalo é uma confusão só. Esses dois signos do zodíaco chinês, eles colidem naturalmente, porque os ratos, eles precisam planejar o futuro. Absolutamente, um rato é um planejador. Mas acontece que o cavalo, eles são apaixonados, eles são impulsivos. A maneira como cada um pensa e se comporta é muito diferente. Quando duas pessoas com personalidades divergentes se reúnem em um relacionamento, o resultado pode ser desastroso. Cada um torna a vida do outro um inferno. É uma relação muito difícil. Não funciona. Rato e cavalo não funcionam. Eles, inclusive, é fácil de ver, né? Quando, no círculo, eles ficam em posições opostas, né? O rato no norte, o cavalo no sul. Um é água, outro é fogo. Outra relação ruim para o rato, cabra.
Rato e cabra, isso é complicado. O rato vai acabar sendo o suspeito de tudo. Coitado do rato. A cabra pode ser muito ciumenta. Em vez de fazer cada parceiro querer dar mais tranquilidade para o outro, o que acontece é o oposto. Quando eles estão juntos, essa parceria tem a tendência de se caracterizar para a cabra se queixando o dia inteiro. Uma lista de ressentimentos do rato, né, também. Porque a cabra se queixa, o rato fica ressentido e é um inferno isso também. Essa união não traduz qualquer felicidade ou harmonia conjugal para essa casa, para esse casal, né? Tem jeito não. Muito difícil de funcionar, gente. Acho que basicamente é isso. Nós estamos no ano do dragão. Tá? O ano de 2024 é o ano do dragão verde. É verde porque é madeira, né? Então, dragão de madeira, então é dragão verde. O rato é sempre trabalhador, né? No ano do dragão, o rato, que é um ótimo ano para o rato é sempre trabalhador, é tenaz, não importa quais as circunstâncias que eles enfrentem. Mas esse ano é um ano auspicioso para o rato. Então, o ano do dragão é um bom ano, né? Então o rato vai estar em harmonia com o ano do dragão. Essas tendências vão ser ampliadas, né? Todas as coisas boas que o rato tem vão ser ampliadas esse ano, né? E ele tem uma tendência muito grande de ser recompensado esse ano. As condições desse ano são favoráveis para o rato, né? Rato e dragão se dão muito bem, né? Enfim, se você é um rato, aproveita a maré, gente. Sai da toca, aproveita a maré, que é um bom ano para você. Na vida amorosa, em 2024, segue o mesmo caminho, viu? Vão ter muitas oportunidades, portanto, presta atenção para não escolher errado, né? Tem muita gente que diz que esse é um ano a ser invejado pelos demais animais, se você é rato, né? Então, todos os outros têm que invejar o rato nesse ano. É o que dizem. Ou seja, é um ótimo ano para os ratos, tá? Mantenha a cabeça fria, os pés no chão e escolha um parceiro com critério. E aí vai ser muito bom. As oportunidades vão estar presentes para os ratos esse ano. Falei tudo? Acho que falei. Ok? Algumas pessoas famosas, vamos falar dessa. Algumas pessoas famosas nascidas no ano do rato. Primeiro, uma atriz americana, a atriz Scarlett Johansson. Ela é um rato. O ator inglês Hugh Grant, também ele é rato. É. O príncipe Charles é rato. Agora ele não é mais príncipe, agora ele é rei da Inglaterra, né? Ele é Charles, o rei Charles da Inglaterra, ele é rato também. Enfim, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se você gostou e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal aqui. Compartilha, se quiser fazer uma pergunta, ficou uma dúvida, pode fazer a pergunta, tá? Compartilhe o vídeo com seus amigos ratos. E com os amigos dragão também, tá? Não se esquece de curtir o vídeo também, tá, gente? Isso é importante. Olha só, a gente estava preparando para abrir uma nova turma do curso, né, uma nova turma para o curso de Feng Shui tradicional em abril. Mas a gente teve que adiar por uma série de razões. Mas agora é certo, tá? No final de maio nós vamos abrir mais uma turma para o curso de Feng Shui tradicional. Se você gosta de Feng Shui ou de astrologia chinesa, se você gosta de Bazi, isso aqui que a gente está falando, né? Estudar Feng Shui é o melhor começo. É um ótimo começo. Por quê? Porque é a melhor forma de começar, porque essas artes, essas técnicas, esses métodos, eles possuem a mesma base, possuem os mesmos princípios. Tá? O nosso curso de Bazi, astrologia chinesa, ele só tem previsão para a abertura de mais uma turma nova, no segundo semestre, né, do ano do Dragão Verde, né, desse ano. Ok? Gente, fica aqui com a gente, tá? Fica no nosso canal, que a gente sempre vai avisando sobre cursos e qualquer evento, tá? Se você quiser, segue a gente no Instagram também, tá? O perfil é o mesmo, olha aí, @FranzFengShui. A gente vai avisando sobre cursos e eventos, tanto aqui no YouTube, no nosso canal aqui, quanto no nosso canal no Instagram. Ok?
Agora vem com a gente e tenha um bom Feng Shui.